Vamos continuar. Tristeza e depressão, né, geralmente padre? as causas, né? Se eu disser para vocês que eu já peguei casos de depressão com causa espiritual, olha, eu acho que eu já vi uma. Causa espiritual, uma. Porque você entendeu no bloco anterior, quando eu expliquei Sim. a diferença entre corpo e alma e espírito. Para ter causa espiritual, tem de ser porque a pessoa ou está cometendo um erro espiritual, mexendo com forças sobrenaturais que façam mal. Então, eu atendi um caso assim, né? Não vai dar para contar a história toda porque não temos tempo. Mas foi a pessoa realizar-lhe um processo de conversão mesmo, e tudo se resolveu. Ou seja, a causa era espiritual. Mas eu me lembro agora de um caso. A grande maioria dos casos, eu diria que praticamente todos, têm suas causas, em primeiro lugar, na psique. Então, a depressão geralmente tem causas psíquicas, problemas afetivos, dificuldades emocionais, a perda de alguém, um luto mal elaborado, mal vivido, com dificuldades de superação. Abandono, né? Abandono, a síndrome de burnout, né? Como eu falei para vocês que eu também trato de depressão, a minha foi causada por síndrome de burnout. Para quem não sabe, burnout é uma palavra no inglês que significa se consumir todo. Burn é fogo, né? Um incêndio. É quando a pessoa ela estafa, né? Ela faz tanta coisa, ela trabalha tanto, que ela começa a ficar estressada, cansada, e ela começa mentalmente a punir o próprio prazer de trabalhar. Ela começa a perder o prazer. Agora você imagina um padre, né, começar a perder o prazer, por exemplo, de rezar a missa. Deus E aí, você surta, né? Mas por quê? Porque era tanto trabalho, reunião, atendimento, confissão, visita aos enfermos. Quando chegava à noite para rezar a missa, eu já estava tão cansado que eu não tinha gosto. Eu tive que mudar meu estilo de vida. Isso é muito sério. Então eu estava entrando em burnout, eu estava ficando exausto. Os psicólogos traduzem por síndrome do esgotamento. E cá para nós, meus irmãos, a atualidade é marcada por depressões porque nós, humanidade, criamos um estilo de vida para ser vivido para o qual Deus não nos criou. Exatamente. Nós entramos num estilo de vida frenético, são tantos relacionamentos, né? A mídia acabou acelerando, né? As mídias sociais aceleraram os processos de relacionamento, a quantidade de informações para elaborar, a possibilidade de você realizar atividades subsequentes, uma atrás da outra. Hoje é muito mais fácil, você acaba se atarefando. A necessidade de atender às expectativas de competição no trabalho, na empresa, infelizmente, às vezes dentro da igreja, precisar mostrar resultados. Então, tudo isso sobrecarrega as emoções, a mente da pessoa, a alma. E isso é muito perigoso. Agora, existe também a causa biológica. Nós temos uma parte no nosso cérebro que é o chamado sistema límbico. Ele fica ao redor do córtex cerebral. É límbico que lembra limbo, né? Limbo é uma fronteira. É o limite no cérebro entre o sistema nervoso central e o resto da massa encefálica, ali responsável por várias outras atividades. O sistema límbico é o sistema responsável pelo nosso humor, pelas nossas emoções, pelo nosso temperamento. Qualquer alteração hormonal ou química no sistema límbico vai te dar assim porque é responsável pelo humor, né? Então vai dar aquela sensação de morte, de tristeza e de angústia que até então não existia. Síndrome do pânico tem a ver com essas coisas, padre? É Totalmente uma diferente. neurose. É uma neurose também, né? São chamadas neuroses. Existe neurose e psicose. A neurose, né? Problemas de neurose, ou transtornos de neurose, são esses que podem ser tratados. A psicose é uma coisa mais crônica. E o burnout, por exemplo, pode causar síndrome do pânico. A própria depressão pode causar. Porque a depressão, ela tem níveis. Existe
a depressão leve, a depressão moderada e existe a depressão profunda. Então, algumas pessoas às vezes acham que não estão em depressão porque tem como depressão a ideia de depressão profunda, num canto escuro, num quarto, sem querer tomar banho e fazer nada. Essa é a depressão profunda. Mas eu, por exemplo, se eu não dissesse para as pessoas, né, lá 6 anos atrás, quando eu comecei o tratamento, se eu não dissesse que eu tinha depressão, ninguém ia saber, porque a pessoa mascara. Ela está profundamente angustiada, triste, mas ela esconde esse sentimento com atividades ou com expressões faciais ou coisas que ela realiza que, na verdade, ela está mascarando. E isso, lembrando, como nós somos seres integrados, se a causa é emocional e você não trata, isso pode psicossomatizar, ou seja, se tornar um problema Como, por exemplo, físico. a nossa querida ali de 75 anos que não está querendo tomar o remédio para a depressão. Exatamente. Então, meus irmãos, se você sente que está assim, passando por processos de tristeza, a primeira coisa é você tentar verificar o que está causando a tristeza. Não confunda qualquer tristeza com depressão. Ótimo, também, o senhor porque falar existe disso. esse problema. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém muito querido. Uma das telespectadoras mandou uma mensagem, né? Sim. Você terminou um relacionamento faz 2 ou 3 meses. Minha querida, Tempo curto. 2, 3 meses de fim de relacionamento, você está se sentindo triste? Isso é natural. Você- Agora virou moda chamar tudo de depressão. Exato, você senta, uma come coisa- chocolate, Olha- escuta All By Myself. Chora, né? não tem problema. Gente, chora, a pessoa não quer chorar mais. É. Jesus falou lá no Evangelho, você vai ficar triste, mas a sua tristeza vai se converter em Em alegria. E esse alegria. converter é um processo, né, Sim. padre? Você tem que viver a tristeza. Sim, tem até uma fala minha, uma página católica esses dias, eles sempre compartilham, uma fala minha que é na comunidade Javenice, lá de Pouso Alegre, em que eu digo que nós precisamos fortalecer a razão, a mente, no combate contra os males internos. Então, por exemplo, você acabou de terminar um relacionamento, está triste. E aí, o que você faz? Fica ouvindo música de fossa, né? All By Myself. All by myself. Fica juntando com as amigas para falar mal da pessoa com que você terminou. Então, você fica alimentando aquilo. No Facebook da pessoa, você vendo Isso, foto. olhando foto. Vendo remoendo status aquilo. de fossa. relacionamento. Então, a tendência é essa tristeza se prolongar, e aí você pode causar um processo de depressão. É verdade. Entende? Você pode causar, não o término do relacionamento. Então, as pessoas precisam aprender a elaborar Então, aí são tristezas. duas coisas, né, padre, para essa querida. Uma é, perdeu alguém, sentiu, tá doendo. Então, você Exato. vai sofrer. Sofra, não é? Sofra buscando meios para sair do sofrimento. Sim. E não para se afundar nele, que vai ser a segunda coisa. Exato. Que você vai causar uma depressão verdadeira, real. Outro exemplo é o luto. Você perdeu um ente querido, né? Faleceu. É óbvio que você está triste. E é óbvio que essa tristeza, ela tem um tempo de duração. Até poderíamos um dia fazer um programa só sobre o luto, porque realmente... Padre, nós devemos fazer, porque com o senhor vai ser especialíssimo. Mas já foi feito um. Nós fizemos um aqui, deixa eu falar com você. Nós temos no EAD da Século XXI um curso Ah, é verdade. sobre como elaborar bem o luto. Né, com a doutora Suzel e eu e a Drica nos Nós tivemos um Brasil Cristão sobre um Brasil o luto. Cristão com ela. Com ela. Olha, é maravilhoso. Só para dizer assim, existe um material. Está passando por isso, vai lá no EAD da Século XXI e procura esse curso sobre luto. Exatamente. Ou seja, o luto ele pode causar uma depressão? Pode, mas ele em si não é depressão. Exato. Existem as fases do luto. Você precisa passar por essas fases, que são difíceis. E depende de quem perdeu, né, padre? Vamos É. supor, eu pergunto aos meus filhos. Ô, gente, é uma filho, tristeza profunda. Ou, por exemplo, casais assim, com longos anos de matrimônio, já idosos, por exemplo, e um perde o outro, essas fases do luto, elas serão maiores, mais espaçadas. A pessoa vai demorar mais tempo para elaborar. Mas não confunda luto com depressão. Eu aí vou falar por minha conta. Eu, Drica, nunca aconselharia uma pessoa a tomar remédio para abafar os Sim, sentimentos pro luto na fase do luto. não é bom.
Não Porque é bom. você viva, chore e sofra para deixar ir, não é, Os padre? ritos de passagem são Isso, importantíssimos. exatamente. Meu Deus do céu. Ô, padre, agora mais eu estou participação. curioso, eu quero que o senhor fale o que o senhor falou lá na Javenice com relação a como Sim. combater na razão. Lá eu disse isso. Então, você precisa começar a mudar o seu estilo de vida. Então, por exemplo, da pessoa que está apaixonada. Então, você precisa começar a passear um pouco mais, conversar sobre outros assuntos, encher a mente, a atenção, a memória de outras ideias, conceitos, imagens que possam ir ocupando a sua mente de modo a você elaborar aquela pessoa ir ficando, por consequência, mais na periferia da mente, né? Mas se você fica curtindo aquilo, indo para cima daquilo que causa a tristeza, você corre o risco de cronificar essa tristeza, né? De aumentá-la. Ou, por exemplo, a minha depressão na época foi causada por burnout, fazer coisas, né? Ter que dar conta do recado. Eu demorei muito para aceitar que eu estava entrando... que eu não era o super-homem, para usar uma expressão que eu gosto de dizer, para aceitar que nós somos da carne do crucificado e não da madeira da cruz. Olha. E aí ficamos nos achando super-heróis, querendo dar conta. Eu demorei tanto que esse fator psicológico se somou a um fator fisiológico, biológico. Porque há um fator biológico, estudado por muitos psiquiatras, que afirmam que há sim uma carga genética. Se você tem casos de depressão na família, a probabilidade de você desenvolvê-la é maior. Não significa que você vá desenvolver necessariamente, mas você pode desenvolver. E eu tenho muitos casos na família. Eu tenho um tio-avô, né, irmão do meu avô materno, que se suicidou, inclusive, né, no Ceará. Então, a causa foi emocional, mas afetou o sistema límbico. Então, eu procurei, em primeiro lugar, discernindo que a causa era emocional, fazer uma boa terapia. Ai, padre, mas psicólogo é coisa de doido. Não, psicólogo é coisa de quem tem mente, de quem tem psique. Você tem? Então você pode e deve ir ao psicólogo, entende? Agora, a psicóloga foi me ajudando a mudar o estilo de vida, então eu comecei a puxar o freio, comecei a me permitir o correto descanso, a me permitir uma higiene mental, um lazer, alguma coisa. Às vezes um pouco de ócio. Sim, Sabe, não fazer nada? Permitir-se ver um filme. Gente, a coisa que mais gostosa da vida é não fazer nada. Ler um livro que não fosse de teologia, né? Uma história, alguma coisa assim, que não fosse relacionada ao trabalho. Só que no meu caso, eu demorei tanto para buscar ajuda que aí nós fomos percebendo que havia sim um desequilíbrio químico. E eu precisei entrar com a medicação. Aí veio outro tabu. Ai, mas eu não quero passar a vida tomando remédio. Primeira coisa, ninguém disse que você vai passar a vida tomando remédio. Pode ser que você tenha que tomar por um bom tempo. Mas 70% dos casos de depressão tratadas com remédio se curam. E você vai fazendo o processo de desmame do remédio, que quem vai indicar é o psiquiatra, tá? Não é você por conta. Então, o próprio psiquiatra vai acompanhar e te ajudar no processo de desmame. Agora, existem 30% que cronificam. Ou seja, a pessoa realmente pode acabar passando o resto da vida tomando remédio. Aí a pessoa diz, mas eu vou ficar dependente de remédio? Vamos lá, dependência química é quando você põe no seu corpo químicas de que o seu corpo não tem necessidade. Álcool ou outro tipo de droga, o seu corpo não precisa daquilo e você ingere. Isso é dependência química. Agora, o seu corpo precisa de uma química. Ele não está produzindo sozinho. E você toma um remédio, você chama isso de dependência química, isso é uma distorção no conceito. Outra coisa, eu lhe pergunto, se você tiver que passar o resto da vida tomando um remédio, por que não? Existem pessoas que sofrem de diabetes e vão passar o resto da vida tomando insulina. Pessoas que têm pressão alta e vão passar o resto da vida tomando remédios de controle. O Fernando toma.
Existem pessoas que têm problemas renais e vão passar o resto da vida fazendo hemodiálise. Pessoas com câncer vão e fazem quimioterapia. E você não pode tomar um comprimido? Sabe o que é isso? Orgulho. Soberba. É verdade. Muitas pessoas estão na depressão, sob o pretexto de não querer tomar remédio porque são espirituais, estão, na verdade, pecando por orgulho, por soberba. Por que não você? Por que não você ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, usufruir dos dons que o Senhor revelou à humanidade, que são os dons da medicina? Vá ler Eclesiástico, capítulo Padre, 34. Nosso tema de hoje é